Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Tiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver algumas questões de estatística envolvendo variáveis aleatórias e distribuição normal. E para isso vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Sebrasp agora no ano de 2022. O texto diz: admitindo-se que x e y são duas variáveis aleatórias normais, padrão independentes, julgue os próximos itens. Vamos começar então pelo item número 60, a qual diz: a variância da razão de x e y é igual a 1. Vamos lá, qual é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão, ele está... Pessoal, antes de eu trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito, então, dessa questãozinha aqui, esta afirmativa, ela está errada. Eu sei, essa aqui é aquela questão, né, que eu costumo brincar que é sacanagem, porque as bancas costumam fazer com nós candidatos, né? Por que é sacanagem? Porque isso aqui é uma distribuição não muito comum no mundo dos concursos, tá? Que é a distribuição de Cauchy. Confesso, pessoal, não é uma distribuição comum. Só que a Sebrasp, não só a Sebrasp, a FGV e outras bancas, elas se utilizam de mecanismo para cobrar o que está além do edital. Como assim? Vamos lá. Vamos entender a Sebrasp. A Sebrasp, normalmente, ela costuma passar distribuições que ela está cobrando e depois, no final, ela coloca distribuições especiais. Aí eu pergunto para vocês, o que são distribuições especiais? São todas as distribuições que ela possa trazer sem que esteja mencionado no edital. Então, infelizmente, a Sebrasp, ela faz isso. A FGV faz a mesma coisa, só que a FGV, ela ainda é um pouco pior, porque ela coloca distribuições de probabilidades, ponto. Depois vem distribuição normal, distribuição binomial, entre outras. Só que, para quem não tem familiaridade com o edital, vai pegar o edital da FGV e vai pensar que é só distribuição normal e distribuição binomial. Só que ela esquece que ele colocou distribuições de probabilidades. Quando colocou distribuições de probabilidades, ele pode perguntar qualquer coisa relacionada a distribuições. Então, por isso que esse tipo de questão dificilmente cabe recurso, tá? Está previsto no edital? Não. Mas dá para entrar com recurso? Não, porque ela deixou distribuições especiais ou então simplesmente pediu distribuições de probabilidades. Então, pessoal, infelizmente, às vezes a gente se depara com esse tipo de situação nas provas, tá? Mas vamos lá. O que ele está dizendo aqui, ó? Ele fala que x e y são duas variáveis aleatórias normais. Então, segue a distribuição normal. Inclusive, ele coloca aqui normal padrão. E são independentes. Uma variável não está dependendo da outra. Até aí, vai ficar para os outros itens. Então, o que acontece? Se você pegar uma distribuição normal e dividir por uma outra distribuição normal, você vai cair na distribuição de Cauchy. Vou repetir. Se você pegar uma distribuição normal e dividir por uma outra distribuição, você vai cair na distribuição chamada de distribuição de Cauchy, que lembra muito a distribuição normal, tá? Só que a diferença dele para a distribuição normal, que ele tem uma curva um pouco mais achatada, então é um sino, uma curva em formato de sino, um pouquinho mais achatado, e elas têm e essa distribuição tem umas propriedades interessantes. Quais são as propriedades? Que a média, o desvio padrão e a variância são não definidos, ou seja, é igual a zero, tá? Em outras palavras. Então, se são não definidos, olha o que ele está falando aqui, ó, que a variância de x e y é igual a 1. Não, pessoal. A variância, no caso da distribuição de Cauchy, porque eu estou pegando a distribuição normal de x e dividido pela distribuição normal de y. Isso aqui não é definido a variância, nem a média, nem o desvio padrão, tudo bem? Então, só porque eu quero que vocês anotem isso aqui no caderninho de vocês, ó. Então, você vai colocar o seguinte, ó. A razão de duas distribuição normal, você pode colocar é igual, equivale, tá? A distribuição de Cauchy. Ó, então, a razão de duas distribuições normais, tá? É igual à distribuição de Cauchy. E na distribuição de Cauchy, nós temos uma propriedade, ó,
propriedade interessante, tá? Qual que é a propriedade? Que a esperança, colocar a esperança de x, tá? Ou melhor, vou só deixar a esperança. Que a esperança, o desvio padrão, logo a variância, elas são não definidas, ó. Não definidas, tudo bem? Então, pessoal, distribuição de Cauchy, que é esse caso aqui, tá, ó, porque ele colocou a razão, tá? A razão, no caso, é a divisão entre uma distribuição e outra, vai cair na distribuição de Cauchy. E nessa distribuição, esperança, desvio padrão e variância não são definidos, tá? Então, é impossível que esse valor aqui seja igual a 1. Então, por conta disso, esta afirmativa aqui, ela está errada. E aí, meus amigos, como se saíram na primeira questão? Sacanagem da Sebrasp, né? Mas, de vez em quando, a gente tem que dançar conforme a música, né? Mas eu quero que vocês façam o seguinte, voltando aqui para essa distribuição, parece que é bobagem isso, mas não é, tá? Aproveita, pega o módulo de distribuição normal e já anota isso aqui, tá? Anota só para vocês, quando vocês forem fazer algum tipo de revisão, vocês lembrarem, tudo bem? Bom, vamos então para a questãozinha, para o item número 61, né? A qual diz, a média do produto de x e y é igual a zero. Bom, a média do produto de x e y, então nós vamos pegar o produto de x, a esperança de x, y é igual ao quê? É igual a esperança de x mais a esperança de y mais 2 vezes a covariância de x e y. Só que ele falou o seguinte, olha que interessante, ele falou que são variáveis independentes. Se as variáveis são independentes, nós sabemos que a covariância, tá, é igual a quanto? A covariância de x e y vai ser igual a zero. Então, se eu pegar 2 vezes zero, é zero. Então, o que que acontece? A gente consegue eliminar essa parte aqui, ó. Vamos ficar somente com a esperança de x com a esperança de y. E na distribuição normal, o que nós sabemos, pessoal? Nós sabemos que a média é sempre igual a zero e o desvio padrão é igual a 1. Tudo bem? Então, a média aqui é zero. Então, se eu pegar o seguinte, se eu pegar 0 mais 0, é igual a quanto? É igual a zero. Então, de fato, a esperança de x que multiplica y, ó, ele colocou o produto, então o produto é x que multiplica y, é igual a zero, tudo bem? Então, de fato, esta afirmativa aqui, ela está correta. Tudo bem que foi sacanagem do professor, que ele esqueceu de dar um tempo aí para vocês responderem. Mas não tem problema. Vamos então para a questão número 3, tá? Para o terceiro item aqui da nossa questão, que é o item número 62, na verdade. Ele está falando o seguinte, o desvio padrão da soma de x mais y é igual a 2. Bom, agora nós vamos ter que voltar para a fórmula, tá? Desvio padrão. O desvio padrão a gente não tem fórmula, então a gente tem a fórmula da variância. Então nós vamos calcular a variância de x mais y. Ao calcular a variância de x mais y, o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão, tá? Então aqui nós vamos ficar com a variância de x mais a variância de y mais 2 vezes a covariância de x e y. Nós já sabemos que a covariância é zero, então isso aqui na verdade não existe, tá? Então essa covariância aqui não existe. Então nós vamos ficar com a variância de x mais y, que é igual à variância de x. Bom, mais uma vez, a distribuição normal, pessoal. Nós temos média igual a zero e desvio padrão igual a 1. Bom, se o desvio padrão é igual a 1, a variância, que é 1 elevado ao quadrado, é o próprio 1, tá? Então, nós vamos ficar com 1 mais 1. Então, a variância de x... A variância de x mais y é igual a 1 mais 1 é igual a 2. Tudo bem? Só que ele não está pedindo a variância, ele está pedindo o desvio padrão. Então, o desvio padrão é raiz quadrada de 2. Olha aqui que ele falou que é igual a 2. Não, não é igual a 2. É igual a raiz de 2. Se ele vai ser deixado assim, aí estaria correto. Mas ele deixou 2, ó. 2 é diferente de raiz de 2. Então, por conta disso, esta afirmativa aqui, ela está errada.
E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de variáveis aleatórias, distribuição normal, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!